E a Polícia Federal cancelou o depoimento do senador Flávio Bolsonaro no inquérito que investiga a suposta calúnia contra o presidente Lula. A defesa apresentou esclarecimentos por escrito à Polícia Federal e solicitou que o depoimento fosse dispensado. A investigação tem como base uma publicação feita pelo senador nas redes sociais em janeiro deste ano. A Polícia Federal afirma que a postagem atribuiu falsamente crimes ao presidente Lula. A defesa de Flávio Bolsonaro nega a existência de calúnia e afirma que a publicação foi interpretada de forma equivocada. Agora, a Polícia Federal vai analisar os esclarecimentos apresentados para decidir se eles são suficientes para a continuidade da investigação. Ludmila Lins Grilo, muito boa noite. Seja bem-vinda em Oeste Sem Filtro. Hoje, então, havia um depoimento marcado para o senador Flávio Bolsonaro. Foi adiado. Os advogados, então, apresentaram os esclarecimentos por escrito. Esse documento foi encaminhado à Polícia Federal e também ao Supremo Tribunal Federal. E agora, Ludmila, só para explicar para a nossa audiência, a Polícia Federal pode ainda, eventualmente, solicitar um depoimento ou pode aceitar os esclarecimentos, as justificativas que foram apresentadas por escrito, por exemplo? Boa noite. Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite, Ana. Boa noite, Augusto, Piotr e toda a audiência da Oeste Sem Filtro. Bom, vamos lá. Primeira coisa que o público precisa entender é que se trata de um inquérito. E o inquérito não tem o chamado contraditório. O inquérito ali, o delegado ele vai ouvir as pessoas que ele considera prudente, adequadas de serem ouvidas, para chegar ali uma conclusão, se vai indiciar ou se não vai indiciar, para posteriormente encaminhar para o Ministério Público por oferecimento de eventual denúncia. Então, por enquanto, o Flávio Bolsonaro, ele é apenas um investigado, não existe um processo em curso. Então, na verdade, o Flávio Bolsonaro sequer precisaria comparecer. Ele tem o direito, inclusive, de não comparecer, diferente da testemunha. O Flávio ele não está sendo ouvido como testemunha, ele está sendo ouvido como investigado. São duas posições processuais completamente diferentes. Então, a testemunha, quando ela é chamada a ser ouvida, ela tem que ir, ela não pode faltar, e ela não pode faltar com a verdade, ela tem a obrigação, o dever de dizer a verdade. O investigado ou depois o réu, caso ele seja processado, ele não tem o dever de dizer a verdade. Ele pode, inclusive, ficar em silêncio, se ele quiser. Então, ele não precisa comparecer. Se comparecer, ele pode requerer o direito ao silêncio. Então, essa nova modalidade aí que o delegado concedeu ao Flávio de poder entregar a sua fala por escrito, na verdade é uma discricionariedade do delegado. Ele está pensando o seguinte, essa modalidade existe para as testemunhas, está no artigo 221 do Código de Processo Penal, as testemunhas podem, determinadas, né, quando elas ocupam cargo de alta autoridade, o presidente da República, senadores, que é o caso do Flávio, deputados, eles podem optar por entregar os seus testemunhos por escrito, mas isso não existe para quem é investigado. Então, ali o delegado ele deve ter feito o seguinte cálculo. Bom, se o Flávio ele não seria nem obrigado a vir falar, vir se defender, ele vem se quiser, então eu posso abrir aqui uma exceção e posso permitir que ele apresente a sua defesa aqui, a sua defesa não, porque ainda não é um processo, né? Apresente a sua versão dos fatos por escrito. Então, eu penso que esse foi o raciocínio do delegado. Então, não vejo, num primeiro momento, nenhuma irregularidade, nem prejuízo para o Flávio. O que existe de prejuízo para o Flávio, claro, é a própria situação em si. Porque, na verdade, ele, como senador, ele jamais poderia estar sendo constrangido a apresentar depoimento sobre algo que ele disse. Ele tem a imunidade material, ele pode falar o que bem entender, a Constituição dá essa prerrogativa para ele, a imunidade material, por qualquer palavra, voto ou opinião. Então, ele pode falar o que quiser. Então, ele nunca deveria estar sendo constrangido para dar explicações sobre algo que ele falou ou escreveu. Adalberto Piotr, boa noite, seja bem-vinda. Ludmila, na avaliação dela, né, não há nenhuma irregularidade, então, da apresentação desses esclarecimentos por escrito, em vez do depoimento pessoal, Piotr, mas só para a gente refrescar a memória também da nossa audiência, porque é tanta informação, essa ação por suposta calúnia contra o presidente Lula, essa investigação, esse inquérito, foi aberto em razão de uma publicação do senador Flávio Bolsonaro, ainda no dia 3 de janeiro de 2026, quando da captura do ditador Nicolás Maduro.
Maduro na Venezuela. Tá aí esse tweet, essa declaração na Rede X. Ele escreveu o seguinte: Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas, e ali ele cola, né? Ele utiliza duas reportagens justamente sobre a captura de Nicolás Maduro pelo governo do presidente americano Donald Trump. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Ludmila, Ana, todos que nos acompanham. O que o Flávio faz ali? Uma previsão. Lula será delatado. E o relaciona ao Foro de São Paulo, que é uma coisa, assim, criada pelo Lula. E menciona, claro, a prisão do Maduro, que, uma vez preso, pode, sim, delatar. É só isso. E a Polícia Federal está perdendo tempo com isso, a mando do ministro Alexandre de Moraes. O Brasil com uma série de coisas por discutir e está perdendo tempo com isso. Primeiro que isso é do jogo político, essa discussão do jogo político e está nas redes sociais, como estaria, digamos, numa conversa nos bares de esquina nas eleições dos anos 80, por exemplo. É só a forma digital. Não muda muita coisa, não. Mas, de novo, a gente está perdendo tempo com isso. É uma previsão, é alguém que está no pleito eleitoral, na discussão política. O Lula pegou e acusou pessoas de genocida, de fascista, de nazista, muito mais grave, até porque ele desconhece a origem do termo ou completamente atropela o termo sem se preocupar com a dor de quem realmente sofreu pelo fascismo e nazismo ou quem foi vítima de genocídio. E não aconteceu nada com o Lula, sem contar tudo que falaram do ex-presidente Bolsonaro na época, né? Inclusive a história do genocida. Mas vamos lá, isso daqui, essa é a discussão? Vamos lá, né? O Brasil tem pressa e tem muita coisa por fazer, né? Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, Piotr, meu amigo, Ludmila, bem-vinda, Ana, minha parceira, boa noite a você que nos acompanha. Olha, para você entrar com uma ação alegando crime contra a sua honra, para começo de conversa tem de ser um homem honrado. Começa. Tem de ter uma honradez a defender. Segundo, político. Meu Deus do céu, é a mesma coisa que um juiz de futebol processar um torcedor que o chamou de juiz ladrão durante o jogo. Isso daí faz parte da política. No caso, eu não vejo nenhum tipo de calúnia e, repito, o Lula devia evitar a piada pronta, né? Um homem que não tem honra, um ladrão, não pode processar alguém por crime contra a honra. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.